Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós vamos debater alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de maio de 2023. Como é tradição no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Presidente do Equador dissolve parlamento e convoca novas eleições. Reunião de cúpula do G7. Governo decreta estado de emergência zoossanitária em todo o país. OMS declara o fim da emergência global de Covid. Há 20 anos no poder, Erdogan é reeleito presidente da Turquia. Vamos ao primeiro fato da aula. Vamos falar de América do Sul. Gosto de lembrar que as bancas são apaixonadas pela América do Sul. Hora e outra, nós temos fatos da América do Sul compondo provas de atualidades. Então, quando um presidente é eleito, quando há uma rebelião, quando há um acidente, então a gente sempre precisa estar atento na América do Sul. E que fato é esse? Vejam bem, Equador teve um fato inédito. Que fato é esse? O presidente, vamos começar a destacar, vamos pegar a canetinha para marcar. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, ele dissolveu a Assembleia Nacional, dissolveu o Congresso equatoriano. Márcio, fato semelhante não ocorreu no Peru? Mais ou menos. Vamos lembrar que em dezembro de 2022, o então presidente peruano, Pedro Castilho, tentou dissolver o Congresso, mas foi destituído e preso. Agora, no caso equatoriano, o fato aconteceu. Então, presidente do Equador, Guillermo Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional, dissolveu o Congresso e convocou novas eleições. Vamos entender um pouquinho melhor o fato. Qual o contexto? É o seguinte, o Lasso enfrentava o início de um processo de impeachment, tá? É o primeiro contra um presidente no Equador. Ele é acusado de ter favorecido petrolíferas em contratos com o Estado. Então, ele enfrentaria um processo de impeachment. Inclusive, os deputados realizaram a primeira audiência deste processo. Diante deste contexto, o Lasso, ele utilizou um mecanismo da Constituição equatoriana, então não foi nada fora da Constituição, e dissolveu a Assembleia Nacional. O curioso é que agora ele governará por decretos e tem 6 meses para convocar uma nova eleição presidencial, tá? Ele até pode utilizar esse mecanismo, dissolve a Assembleia Nacional, mas ele tem um prazo de 6 meses para convocar uma nova eleição presidencial. Alguns pontos decretados pelo Lasso. Então, primeiro, dissolve a Assembleia Nacional, beleza? Estabelece que o Conselho Nacional Eleitoral convoque novas eleições gerais. E, por fim, ele determina o fim imediato do mandato de todos os deputados. Então, fato ocorrido no Equador. Pensa o seguinte, no Equador o Guillermo Lasso está governando no laço, entendeu? Pegou o trocadilho? Péssimo, né? Mas acho que ajuda a lembrar. Vamos direto ao ponto? Seguinte, primeira pergunta possível em prova. Em que país tal fato ocorreu? É uma questão tradicional de atualidades. Vem um enunciado, afirma que em determinado país sul-americano houve a dissolução do parlamento, né? E questiona o candidato que país é esse. Então, no Equador. Beleza? Primeira abordagem possível. Um outro ponto aí
que pode aparecer em prova: o nome do presidente do Equador. Olha, houve uma dissolução do parlamento no Equador. Qual o nome do presidente equatoriano? Guilherme Lasso, está governando no Lasso, por decreto. Em qual contexto? A prova pode perguntar motivação, característica. Olha, o Lasso enfrentava um processo de impeachment. Então é em meio a esse contexto que ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Falando nisso, eu trago um outro fato da América do Sul que pode aparecer em provas de atualidades. É um fato relacionado ao Chile. O que acontece no Chile? Em 2019, nós tivemos uma onda de protestos no Chile, certo? Em 2021 foi formada uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição para o país. Em 2022, a população votou num referendo para aprovar ou não essa nova Constituição e houve uma negativa. Então a população foi contrária àquela proposta de Constituição apresentada. Agora nós temos a formação de uma nova Assembleia Constitucional para escrever essa Constituição chilena. E qual é o resultado desta eleição para a formação da Assembleia Constitucional? A ultradireita venceu a eleição. Foi quem elegeu o maior número de membros. Mas e por que isso é manchete? Porque o Chile é governado pelo Gabriel Boric, um político de esquerda. Então significa que essa nova Constituição chilena será redigida, principalmente por adversários políticos do atual presidente chileno, Gabriel Boric. Fiquem de olho nos desdobramentos desse caso. Isso pode aparecer em prova. Saímos da América do Sul para falar um pouco de diversos países do mundo, da Europa, da Ásia, do continente americano. Aconteceu no Japão, especificamente em Hiroshima, a reunião de cúpula do G7. O que é o G7? É o grupo dos sete dos países mais industrializados e desenvolvidos do mundo. Quem integra o G7? Vamos listar? Estados Unidos, Canadá, França, Japão, Reino Unido, Alemanha e Itália. A União Europeia também tem representante no G7. Então, primeiro ponto que você precisa saber: tivemos uma reunião de cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão. Beleza. Pontos de destaque dessa reunião. É um tema muito cobrado em prova. Olha, rolou tal evento, o que eles discutiram nesse evento? Duas pautas tiveram destaque. Primeiro, a guerra na Ucrânia, não tem como não ser uma pauta de destaque. E um segundo tema está relacionado à China. Sobre a Ucrânia, vários países se comprometeram a oferecer aí subsídios, armas, recursos para a Ucrânia enfrentar a Rússia na guerra, beleza? Então esse é um ponto. Segundo ponto, em relação à China, os países entendem que precisam enfrentar a China economicamente. China vem se configurando aí como uma gigante comercial e esses países pretendem aí adotar mecanismos para competir de uma forma mais equilibrada com a China. Esses países também criticaram muito a questão de direitos humanos na China. A China não gostou nada disso, inclusive acusou o Japão, que sediou o evento, de interferir na sua soberania. Beleza? Então, 2 pontos interessantes. Países do G7 também estabeleceram novas sanções contra a Rússia. E aí um ponto importante. Apesar do G7 ser formado pelos países que eu listei, nós tivemos alguns países convidados. Entre esses países, o Brasil. Então, o Brasil participou oficialmente da cúpula do G7
2023. O presidente Lula viajou até o Japão. Lá fez reuniões, né, bilaterais com vários líderes mundiais, e existiu uma reunião muito esperada, uma reunião entre o Lula e o Zelensky, presidente da Ucrânia. Essa reunião acabou não acontecendo. Qual o motivo, Márcio? Eles brigaram antes? O motivo oficial apresentado por ambos os países foi uma incompatibilidade de agendas. Ok, galera? Vamos direto ao ponto? Então, o que é o G7? A prova pode vir com esse cunho de conhecimento geral. O que é o G7? Olha, é o grupo dos 7, é um agrupamento de países formado por 7 das principais, eu nunca gosto assim, os principais, as 7 principais, 7 das principais potências econômicas globais. Quem são esses países que integram o G7? Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e Itália. Local da reunião. Perguntinha pode vir mole, mole. Qual o local da reunião? Hiroshima, no Japão. E por fim, temas que dominaram aí a reunião do G7. Guerra na Ucrânia e uma nova relação, uma nova estratégia desses países em relação à China. Terceiro fato, agora vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, sobre saúde pública. O governo brasileiro decretou emergência zoossanitária em todo o país. Por quê? Nós tivemos o registro, ou registros de casos de influenza aviária, de gripe aviária, tá? Pontos importantes. Não temos ainda casos em humanos. Por hora, a ocorrência é em aves silvestres, registrados nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, casos em humanos não foram identificados até o momento. Por que o decreto, então? Esse decreto de emergência permite ao Estado, dá ao Estado mais instrumentos para conter a disseminação do vírus. E algo que as autoridades têm reforçado: não fique preocupado em consumir carne, em consumir ovos. A doença não é transmitida dessa forma, tá? Então, se você pode continuar consumindo seus produtos aí adquiridos no mercado, não há risco, segundo as autoridades, da doença ser transmitida por esse mecanismo. Inclusive, essa gripe aviária, por hora, não afeta as cadeias de abastecimento, tá? A transmissão do vírus ocorre principalmente quando há o contato com uma ave infectada, tá? Então, o contato direto com aves infectadas, sim, ela gerará a infecção, a transmissão da gripe aviária. Então, vamos ficar de olho nesse fato. Direto ao ponto, qual foi o motivo? Acho que a prova vem assim, ó. Qual o motivo para o Ministério da Agricultura e Pecuária, ou qual o motivo para o governo federal decretar emergência zoossanitária? Bom, descoberta de novos casos de infecção pelo vírus da influenza aviária, da gripe aviária. Fechou, galera? Bom, e agora um outro ponto importante relacionado à saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o fim da emergência global. Fim não é que acabou a doença, fim da emergência global de Covid. Vamos lembrar que em 2019, o primeiro caso de Covid foi registrado em Wuhan, na China. Em 2020, a OMS decretou emergência de saúde pública de interesse internacional. Oficialmente, 7 milhões de mortes foram relatadas no mundo, mas pesquisadores projetam que o número é muito maior, de pelo menos 20 milhões de mortes por Covid no mundo. Tá? E
diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele destacou quais foram as alegações para decretar o fim de emergência global. Os casos apresentam uma tendência de queda e isso está muito atrelado à vacinação. A vacinação foi determinante para a gente combater a Covid e ter o fim dessa emergência global. Beleza? Direto ao ponto. Nome do diretor-geral da OMS. Questão clássica de atualidades. O enunciado fala sobre Covid, enfatiza que a OMS decretou fim de emergência e aí questiona o candidato. Qual é o nome do diretor-geral da OMS? Tedros Adhanom, é um etíope. Uma segunda pergunta aí mais tranquila, né? Doença que teve o fim dessa emergência de saúde pública de importância internacional declarado pela OMS, Covid-19. Só que atenção, porque quase uma semana depois da OMS declarar o fim da emergência por Covid, ela também declarou o fim dessa emergência internacional para Mpox. Mpox é a doença que vinha sendo chamada de varíola dos macacos, mas que teve o nome alterado. Agora o correto é trabalhar com o termo Mpox, beleza? Então ela não configura mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então duas doenças, Covid e Mpox. De boa, galera? E a nossa última notícia do mural é uma eleição na Turquia. Eleições pelo mundo, hora e outra, aparecem em provas de atualidades. E essa eleição teve muito destaque na mídia. É uma eleição que certamente será cobrada em alguma prova, que é a eleição do Erdogan. Erdogan, atual presidente turco, há 20 anos no poder, foi reeleito. Uma eleição acirrada. E tem um aspecto inédito nessa eleição. Que aspecto é esse? Pela primeira vez, nós tivemos uma disputa em segundo turno na Turquia. Tá? Então foi a eleição mais acirrada enfrentada pelo Erdogan. Erdogan, que é uma figura contraditória, acusado em muitas oportunidades de práticas autocráticas. Então, nome do presidente reeleito na Turquia. Questão clássica. Erdogan. E atenção, porque aqui pode vir algum elemento para ajudar você a responder a questão. Ele está há 20 anos no poder. Falou de alguém há 20 anos no poder, reeleito, Erdogan na Turquia. De boa, galera? Eu volto daqui a pouco para o nosso quadro Fique de Olho. Até mais! Galera, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos para o nosso quadro Fique de Olho, que é aquele momento em que apresentamos alguns fatos de forma sucinta, né? Primeiro fato. Aos 74 anos, rei Charles III é coroado no Reino Unido. Em 2022, nós tivemos o falecimento da rainha Elizabeth II, a monarca mais longeva da história britânica. Para o seu lugar, assumiu a função, assumiu o trono, o rei Charles III, filho da rainha Elizabeth. Além do Charles, e agora, né, o Charles III assumiu a função em 2022, mas foi coroado, a cerimônia oficial de coroação aconteceu no ano de 2023, no mês de maio. Além do Charles, a sua esposa, a rainha Camila, também foi coroada. E aí uma informação que às vezes aparece na prova, né? O presidente do Brasil, o Lula, esteve presente, participou aí da celebração de coroação do rei Charles III. Outro aspecto importante, quando eu falo Reino Unido, vamos resgatar que o Reino Unido é composto pela Inglaterra, por País de Gales, pela Escócia e pela Irlanda do Norte. Várias provas vieram com esse tom de cobrança no ano de 2022
e podem voltar a fazer essa cobrança em 2023. Além dos países que integram o Reino Unido, outros 14 países do mundo reconhecem o rei Charles como seu chefe de Estado. Exemplo, Nova Zelândia, Jamaica, Austrália, Canadá. De boa, galera? Esse tema deve pipocar aí nas próximas provas. Um outro fato interessante, aí eu coloquei, são fatos na verdade, até coloquei decisões do Poder Judiciário que chamaram a atenção no mês de maio de 2023. Começo com uma envolvendo o ex-presidente Fernando Collor. Lembram do Collor? Bom, o Collor foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão. Foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora. Então, olho nesse fato. A prova pode perguntar: que ex-presidente do Brasil foi condenado em um esquema com a BR Distribuidora? O Collor. Letra C de condenado, letra C de Collor é seu elemento de ligação. Outra informação importante, essa também deve pintar em prova. Deltan Dallagnol, ex-procurador, um dos destaques da Operação Lava Jato no Brasil, foi eleito em 2022 deputado federal pelo estado do Paraná, foi o deputado mais votado do Paraná. E o que acontece agora em 2023? O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cassou o mandato do Deltan Dallagnol. Por quê? Enquanto procurador, Dallagnol respondia a uma série de processos disciplinares. Ele pediu exoneração, deixou o cargo e depois concorreu à função de deputado. Ponto importante: segundo a leitura, segundo a interpretação do TSE, ele feriu a lei de ficha limpa. O fato de deixar o cargo enquanto os processos disciplinares estavam em curso foi um mecanismo para ele se livrar de qualquer empecilho relacionado à lei da ficha limpa. Então, Deltan Dallagnol perdeu o mandato, tá? Decisão do TSE. E uma terceira decisão que a gente precisa ficar de olho envolve o ex-deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira havia sido condenado em 2022, né, por atentar contra a ordem democrática. O então presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto e o STF, o Supremo Tribunal Federal, anulou esse indulto concedido por Jair Bolsonaro. Então, 3 decisões do Poder Judiciário com muito potencial de prova. Vamos agora falar de uma operação da Polícia Federal, Operação Venire. O que essa operação fez? Qual o teor dela? É uma operação que investiga a inserção, vou até grifar com vocês aqui, de dados falsos de vacinação, né, contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Pega a letra V, a prova pode perguntar qual o teor dessa operação. Então, Venire, vacinação, de boa? Um dos alvos dessa operação é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria sido beneficiado por essa inserção de dados falsos. Fiquem de olho nos desdobramentos da Operação Venire. Saímos um pouco agora do aspecto político para falar de meio ambiente, de sustentabilidade. Uma agência da ONU, a Organização Meteorológica Mundial, anunciou que teremos temperaturas recordes aí nos próximos 5 anos, tá? Então, nos próximos 5 anos, temperaturas recordes. Essa temperatura ela deve ultrapassar o 1,5 grau,
que é aquele limite que o Acordo de Paris luta para manter, né? A ideia é a seguinte, vamos recapitular aqui. Há uma discussão de que a temperatura média do planeta vem crescendo de forma constante. E uma série de esforços têm sido empregados para evitar esse aquecimento. A ideia é, até o final do século, manter esse aquecimento abaixo de 1,5 grau, nesse limite de 1,5 grau, comparado aos níveis pré-industriais. Existem expectativas de que entre os anos 2023 e 2027, esse valor de 1,5 possa ser ultrapassado. Então teremos anos muito quentes, segundo a Organização Meteorológica Mundial. E os dois fatores apontados como responsáveis por esse aquecimento no período 2023-2027 são, num primeiro momento, obviamente, o efeito estufa, né? A concentração de gases que geram o efeito estufa, contribuem para o aquecimento do planeta. E um segundo fator é o fenômeno El Niño, que é um aquecimento anormal das águas do Pacífico. E esse aquecimento das águas do Pacífico tem repercussão em escala global. Então, o aumento de gases com a ocorrência do fenômeno El Niño gerarão aí 5 anos muito quentes, segundo a OMM. E por fim, vamos falar de alguns falecimentos. Toda vez que uma personalidade morre, nós precisamos ali anotar o nome e a área de atuação dela, porque é dessa forma que as bancas costumam cobrar. E 3 falecimentos merecem destaque no mês de maio. Rita Lee, cantora e compositora brasileira, né? Classificada aí como a rainha do rock no Brasil. Palmirinha, uma figura muito simpática, apresentadora, cozinheira, né? É um ícone na TV brasileira, nesses programas de gastronomia. E a Tina Turner, uma cantora internacional. Beleza? 3 falecimentos para ficar de olho. A prova costuma cobrar o nome da personalidade ou alguma característica, a área de atuação dela. De boa? Eu volto daqui a pouco para a gente dar uma olhada no que já caiu em concursos. Até mais! Galera, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no que já caiu em concursos? Trago uma questão da VUNESP, questão que apareceu na última prova do TJ Capital, cargo de escrevente técnico judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeira dica que eu sempre dou é: leia o enunciado com calma. Milhares de sacos de lixo se acumulam pelas ruas de Paris, na França, onde 5.400 toneladas de resíduos não foram recolhidas devido à greve dos garis. As greves contínuas pelo país, iniciadas na semana passada, não são apenas no serviço de coleta de lixo. Elas afetam outros setores da economia, como o fornecimento de combustível das refinarias francesas e o transporte ferroviário. Então, o enunciado destaca greves na França. Greves na França. O enunciado enfatiza o serviço de coleta de lixo, mas comenta que não é algo específico do setor. Também afeta outros setores da economia. O fato ocorreu no mês de março, sempre bom olhar o mês do fato. E agora vamos observar o comando da questão. A revolta dos trabalhadores franceses se deve... Opa! Questão de motivação, questão clássica de atualidades. Apresenta um fato e pergunta o motivo dele. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. Então, essas greves, qual o motivo? Elas estão relacionadas ao decreto presidencial que retira dos trabalhadores de coleta de lixo de todo o país o direito à gratuidade do transporte público. Será que tem a ver com isso? Vou grifar aqui, ó. Alternativa B. A redução do número de trabalhadores da coleta de lixo causada pela substituição dos aposentados por máquinas de varrição. Substituição dos aposentados por máquinas de varrição.
Um pouco estranho, né? Essa alternativa. C. Ao projeto de lei apoiado pelo presidente Emmanuel Macron, que, entre outras providências, pretende aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030. Então, será que é um projeto de lei que muda ali a Previdência francesa, aumenta a idade de aposentadoria? Destaquei aqui. Alternativa D. A tentativa do presidente Emmanuel Macron de fazer tramitar na Assembleia Nacional um projeto de lei que retira dos coletores o direito de receberem salário insalubridade. Então, é isso. Alternativa E. A tramitação de projeto de lei na Assembleia Nacional que pretende privatizar o serviço de coleta de lixo. Essa questão, ela tentou levar o candidato que não viu o fato a cair em alguma pegadinha. O enunciado destaca coleta de lixo e várias alternativas trazem esse termo, coleta de lixo. Então, o candidato que não viu o fato pode ter se sentido inclinado a assinalar alguma alternativa que comentava sobre coleta de lixo. E não tinha nada a ver com coleta de lixo a resposta correta. Como não, Márcio? Para resolver a questão, eu peguei aqui um print da revista Atualidades, uma revista muito bacana que o NEAF desenvolve. E aí, dentro da revista Atualidades, nós tivemos uma discussão sobre a reforma da Previdência na França. Então, o presidente Emmanuel Macron, presidente francês, apresentou um projeto de reforma da Previdência. E um dos destaques dessa reforma da Previdência é a mudança na idade de aposentadoria, de 62 para 64 anos. Então, a alternativa correta, alternativa C, foi uma reforma impopular que gerou uma onda de protestos na França. De boa, galera? E agora vamos para o momento redação. E eu fiz uma coisa diferente hoje no momento redação. Quero começar com um conceito. Um conceito muito debatido, mas que diversas pessoas não compreendem. O conceito de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual. Então, assim, nós vamos se desenvolver, vamos suprir as nossas necessidades, mas sem esgotar os recursos para as gerações futuras. Ok? Então, é o desenvolvimento que garante o atendimento das necessidades atuais, mas também garante a sua perenidade, a sua continuidade para as gerações futuras. E por que eu começo com esse conceito? Porque teve um fato que gerou muito debate no Brasil agora no mês de maio. Uma notícia. O IBAMA, tá? Que é um órgão ambiental brasileiro, um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA negou uma licença para a Petrobras. A Petrobras, né, ela buscava a exploração, perfurar um poço para explorar petróleo no litoral do Amapá, né, na foz do Rio Amazonas, e teve essa licença negada pelo IBAMA. Não é o nosso objetivo agora entrar no mérito desse fato. Mas o que tal acontecimento acabou gerando de debate na sociedade? Como conciliar desenvolvimento econômico, que é a versão defendida aí por quem criticou a decisão do IBAMA, com preservação ambiental, que é o ponto aí defendido por quem apoia a decisão do IBAMA. Então há um grande desafio quando a gente fala em sustentabilidade. E que desafio é esse? Encontrar o caminho
o caminho que gere conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. E como esse debate ecoou e ecoa na nossa sociedade, é importante os candidatos ficarem de olho. Tal tema pode pintar em redações ao longo de 2023. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do Top Atualidades de hoje. Agradeço a companhia de vocês e desejo bons estudos e muitas aprovações. Um grande abraço!